E a pergunta que eles colocam, que nós colocamos, como é Corina, não é Corina, é o regime? O que foi possível saber, pois é, parece que Donald Trump não é que tenha nada contra a Corina, se calhar tem mais contra a Noruega, por ter dado, e do Oslo, a comissão que entrega o prémio Nobel, ficou muito desagradado, e o senhor tem um superego, hiperego, e ele acha que quer, pode e tem, e decide. A verdade é que, em termos factuais, é isso que vem acontecendo. O que me foi dito é que não é que tenha algo em particular contra a Corina. Teve aquele discurso. Trump tem um problema. Em alguns atos, decisões, parece-me que são perfeitamente aceitáveis, claro que sujeitos ao escrutínio. A questão é quando o Trump abre a boca para falar e fala muito. E acaba por dizer coisas que talvez não devesse. Não sei se ele tem essa sensibilidade ou não, mas que não ajuda, muitas vezes, a pacificar determinadas situações. O que ele disse sobre Corina, eu achei uma tremenda falta de respeito, desconsideração, ainda por cima ao arrepio daquilo que é a realidade e o que foi a realidade no terreno. Há uma proximidade, um respeito, uma empatia, uma simpatia do povo. Eu não sou porta-voz do povo venezuelano, mas eles foram às urnas e manifestaram-se. E vê essas reações. Corina Machado, quando está junto do seu povo, a alegria, a emoção é contagiante e sensibiliza-nos a todos. Aí está uma mulher que, de facto, gosta do seu país, gosta do seu povo e quer trabalhar em prol do progresso. Segundo os americanos, o que é que eles consideram? Que se neste momento fosse atribuída a gestão da Venezuela à oposição, que isso iria implicar uma segurança acrescida, ia implicar tropas no terreno. Tinham que colocar tropas de segurança para evitar que pudesse ocorrer, provavelmente, como o Alfredo falou, uma guerra civil, porque há muitas milícias armadas. Há muitas milícias, sim. Mas armadas, muito armadas. Há muitos infiltrados. Este país não existe enquanto Venezuela. Já expliquei isto, posso repetir as vezes que quiser. Este país foi assaltado por regimes ditatoriais e comunistas. São os cubanos que são a guarda pretoriana, são elementos islâmicos, são elementos do Hamas, são elementos das milícias russas. A Venezuela, coitada daquele povo, a ver se livra daquela gente toda. Os americanos creem que o melhor mesmo é negociar com os atores domésticos, os que lá estão. Nos cria algum sobressalto e questionamos, então, mas há aqui o Maduro foi detido, foi deposto, foi levado para os Estados Unidos da América, mas toda a sua estrutura está lá intacta. Sobretudo vozes que ainda são mais extremistas do que o próprio Maduro. Esta vice-presidente está nessa fileira. Os Estados Unidos da América o que pensaram foi, isto manter-se calmo e tranquilo, é avisá-los que avisar, e até já vou dizer quais são as 3 fases. Se quiserem continuar vivos e dentro do vosso país, vocês têm que fazer aquilo que nós pretendemos. E é esta tentativa de transição relativamente pacífica, ou forçada também, forçada e imposta, é nesta tecla que os americanos, e Marco Rubio, vai continuar a existir. Agora, esperando por reação no terreno, reações públicas, se estes elementos vão lá continuar a gerir os destinos, os intestinos dos venezuelanos, mas sempre numa fase transitória. Isto é fase transitória, eles não vão lá ficar muito tempo. Nesta fase é que eles compreendem que será melhor assim e não querem disponibilizar tropas no terreno. Mas Trump diz que essa supervisão sobre a Venezuela vai durar anos. Estas transições não são fáceis. Sim. A ditadura prolonga-se há mais de 26 anos. O país foi completamente dilacerado. As instituições não funcionam, os organismos não funcionam, estão todos conspurcados, é tudo gente afeta ao regime ou paga pelo regime. Portanto, a Venezuela, enquanto nação independente, por mais muitos bons crentes que tenhamos por aí, a Venezuela, enquanto Estado independente, não existe. E quando se alega o direito internacional não quis saber da Venezuela para nada durante 2 décadas e meia, absolutamente nada. E é preciso deixarmos de ser os tontinhos ocidentais. O mundo não funciona assim, não funciona como vem nos livros. O mundo funciona
não que eu concordo ou deixe de concordar, funciona com ações. Basta ver o que fazem as grandes ditaduras, as grandes e pequenas ditaduras espalhadas pelo mundo e aquilo que faz a Europa. A Europa não faz rigorosamente nada, nem consegue cuidar nem de si, nem da sua própria casa. Mas somos sempre os primeiros para apontar o dedo e a criticar tudo e todos. E depois a Europa também já percebemos qual é o rumo que isto parece estar a levar e que eu vou sempre alertando e vou continuar a alertar para mostrar às pessoas que rumo é que isto está a levar. O rumo da Europa, não é? Nós não somos norte-americanos, somos europeus. Há aqui umas 3 fases que parece que, foi como foi dito também, Janete, 3 fases, ou 3 propostas, ou 3 etapas que foram comunicadas a esta nova presidente interina, não é? Presidente temporária. Avisaram a questão do petróleo, eles disseram, explicaram, isto causa sempre muita suscetibilidade, mas que 30 a 50 milhões de barris de petróleo, os Estados Unidos vão controlar a venda e a comercialização. Controlar, sendo que não vão para os países que consideram hostis, agora é designado o hemisfério ocidental, é assim que agora esta administração considera a sua área de influência, portanto, América do Norte, América Central, América do Sul e parte, aliás, e que vem quase até a Europa, porque a Groenlândia encosta também à Europa, mas, enfim, mas que segundo... Vamos crer que isto seja verdade, que este petróleo irá ser vendido no mercado, é uma oportunidade para a Europa, por exemplo, porque os europeus não tinham acesso a este mercado da Venezuela e que são os americanos que vão gerir a distribuição deste dinheiro. Claro que vão ficar com uma parte garantidamente, são eles que vão fazer a operação, mas que este dinheiro será entregue à Venezuela, aos venezuelanos, como não está bem explicado, vamos acreditar que sim, que o dinheiro comece a chegar ao povo venezuelano. A recuperação é uma segunda etapa, também está entroncada na primeira, que todos os países tenham acesso ao mercado de petróleo, todos os países, não os hostis, obviamente, e por fim, a fase de transição, isto tudo relacionado com a exportação de petróleo, são fases relacionadas com o petróleo. Uma fase de transição mas a fase de transição vai coincidir também com a fase de transição política. Do poder, claro. E do poder também. Portanto, os Estados Unidos da América vão gerir todo este património, que é património natural venezuelano, do povo venezuelano, de quem lá morar, porque se dizemos que a Venezuela é dos venezuelanos, quando dizemos que Portugal é dos portugueses, perdemos a moralidade. Portanto, a situação na Venezuela está-se a definir. Há muita situação que já está acordada que nós desconhecemos. Só o tempo. Claro que os americanos estão continuamente em contacto com esta nova... Não é nova, eles são os mesmos, são as velhas do Restelo, os que já lá estavam. Mas com esta nova vice-presidente, e a questão é que as conversas nem são tanto com a vice-presidente. É o Ministro da Defesa e o Ministro do Interior, porque são eles que controlam, não é vice-presidente, são eles que controlam as forças armadas, as polícias e estas milícias. E que representam mais resistência. A mais resistência e aqueles que podem provocar o tremor e o temor que os americanos não querem, que é uma espécie ou de guerra civil ou uma intervenção militar. Aquilo que nós assistimos foi um sequestro. E podemos até adiantar números. Os americanos confirmam que terá havido cerca de 75 baixas. Já na altura eu tinha dito que seriam cerca de 80, porque eram esses os números que eu tinha. Números maiores até. Os americanos agora falam... Não sei, não tenho a certeza disso, mas tenho ideia. Pelo menos 80 seriam, e depois os próprios venezuelanos é que tinham falado nos 32 cubanos, mas isso foram os venezuelanos. Os americanos agora falam em 75 vítimas, depois deve haver aquelas que eles desconhecem, não é? Porque isto, ataques e disparos de Apache, helicópteros, a uma proximidade muito curta, tem sempre depois implicações em terceiros ou em alvos que não eram desejáveis, em alvos civis. Falando que o número de mortos pode ser superior àquele que os americanos tenham contabilizado.